Uma vez uma paciente perguntou para mim, como definir ali a saúde mental, né? Em que situação eu diria que uma pessoa é psicologicamente saudável? E essa pergunta sempre provoca inúmeros debates e elaborações no bojo da comunidade dos profissionais da saúde mental. Portanto, eu posso falar por mim apenas por uma resposta pontual. Porque, a meu ver, a saúde mental é o estado de uma pessoa capaz de conhecer os seus próprios limites e amá-los. Ser psiquicamente saudável significa viver relativamente feliz consigo mesmo, apesar das inevitáveis provas, altos e baixos, experiências e restrições que a vida nos impõe. Em suma, o equilíbrio mental, ele é reconhecível na medida em que mantemos a satisfação de agir, tendo também a faculdade de acolher o inesperado. E a ele nós temos ali a capacidade de nos adaptar. Se nós temos essa capacidade de nos adaptar, nós temos também a capacidade de lidar com todas as adversidades que nos circundam. E essa mesma pessoa me perguntou: o que pensar sobre a loucura? Bom, acredito que os recentes progressos neurocientíficos anunciam ali uma vitória decisiva sobre a doença mental. Porém, a gente não pode nos precipitar, porque não podemos esquecer que as pesquisas atuais do domínio da saúde mental, infelizmente, estão ali bem atrasadas, estão criando vários rótulos para o mesmo tipo de doença, vários tipos de medicação para o mesmo tipo de doença. Ou seja, posso dizer que está um pouco atrasada em relação às pesquisas médicas em geral. E nós sabemos que a psiquiatria e a psicologia são ciências, assim também como a psicanálise, que são relativamente muito jovens. A matemática remonta ali à antiguidade grega. A física já tem mais de 100 anos de existência. A química surgiu no século XVIII. A biologia é quase tão antiga, mas a psiquiatria moderna e a psicologia datam somente no início do século XIX. Lembra-se de que a loucura nem sempre foi sinônimo de doença mental. Foi só no período do Renascimento que os loucos deixaram de ser possuídos pelo demônio para se tornarem doentes dignos de cuidados e que o exorcismo cedeu lugar ao tratamento médico, mesmo aquele mais primário. Na época do Renascimento, né, essa época em que os curandeiros praticavam aquela singular escroqueria, o qual era conhecida como pedra de cabeça, e até penso numa célebre gravura flamenga onde se vê em ação, por exemplo, um charlatão, um lotário, e depois de ter raspado os cabelos ali de um demente e feito ali uma incisão na pele do seu crânio, ele arranca dele triunfalmente uma pedra sanguinolenta e lhe mostra. Pedra que certamente tinha dissimulado ali do seu bolso, um charlatão. Então, existe ali no Museu do Prado um quadro de Hieronymus Bosch igualmente notável, representando ali uma cena semelhante, intitulado como Extração da Pedra da Loucura. Mas não somos nem oniscientes e nem infalíveis. O nosso conhecimento atual da vida psíquica, ela continua bastante incompleta, apesar das contribuições decisivas da nossa psicanálise e das neurociências, onde continuamos aí ignorando as verdadeiras causas das doenças mentais. Por isso que trabalhamos com hipóteses perfeitamente fundamentadas, sofisticamos imensamente a maneira de cuidar de nossos pacientes
E, sobretudo, dispomos de inúmeros remédios ali eficazes, mas e isso é totalmente desconhecido do grande público. Nem sempre sabemos como nasce e se desenvolve ali uma esquizofrenia, uma psicose maníaco-depressiva ou um delírio. Eu posso dizer sem rodeios que ignoramos quais são os processos geradores da doença mental e, a fortiori, o mecanismo de ação de nossos medicamentos, né? Os psiquiatras prescrevem neurolépticos cada vez mais eficazes, capazes de reduzir um delírio ou livrar o esquizofrênico de uma alucinação insuportável. E, portanto, não se sabe por quais encadeamentos neuroquímicos tal molécula consegue fazer desaparecer tais sintomas. Além disso, não podemos esquecer que, no momento em que eu falo agora com você, não existe nenhum psicotópico que cure verdadeiramente. Só muda o local desses sintomas. Todos os medicamentos têm uma ação paliativa, mas jamais uma ação terapêutica. Por isso que é importante a parte da cura pela fala, aquilo que Freud desenvolveu lá atrás, aonde podem sim trazer à tona esses sintomas, mas não vai suprir a sua causa. E esse limite ao nosso conhecimento torna desesperadamente impotente diante das situações de extremas vividas por nossos pacientes. Eu já vi famílias mergulhadas anos a fio em um drama sem saída, porque o seu filho ou a sua filha havia naufragado na esquizofrenia, aonde oscilava entre melhora e recaída, errando de hospitalização em hospitalização. Esses mesmos pais que, no início da doença do seu filho, lutavam como leões para que ele se curasse. E eu os encontrei, alguns anos mais tarde, esgotados, totalmente aflitos, me confessando seu desejo patético de ver o filho se suicidar para ficarem, enfim, livre da loucura que os ameaçavam também. Olha que absurdo. No entanto, devo esclarecer também que, atualmente, a partes a esses casos extremos, nós conseguimos, graças à colocação em prática de estratégias terapêuticas e polivalentes, reduzir o número de recaídas, encurtar a duração da internação hospitalar e favorecer a reabilitação que torna os pacientes mais autônomos e mais bem integrados dentro de um espaço social. Porém, também há perguntas de como nós, psicanalistas, podemos abordar essa doença mental. À guisa de resposta, eu posso aí te contar com N cases clínicos tirada ali da minha prática. Situações de pacientes